Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre propaganda. Olá, minha intérprete Vivi, tudo certo? Tranquila? Então, olha, ler e interpretar propagandas reconhecendo suas características e percebendo o uso da imagem, né, da linguagem verbal, da linguagem não verbal, como inseparáveis no texto. Localizar informações explícitas e inferir informações implícitas no texto. Reconhecer o uso de sentido de uma determinada palavra ou expressão. O que faz despertar o interesse por uma determinada marca ou produto? Você já pensou sobre isso? Qual é normalmente o primeiro contato que você tem com um produto? Pensou? Será que é por um outdoor? Será que é por um panfleto? Será que é por uma imagem na TV, no jornal? Qual que é a mídia que está ligada a isso? E o que é dito sobre o produto? Faz diferença para você? Você é daqueles que vê a propaganda já sai direto conferir? Como que é essa relação? Veja essa propaganda, por exemplo, uma propaganda antiga, né? E quais são as características? As propagandas ainda estão nesse formato? O que mudou? Então vamos analisar aqui esta propaganda do Ping Pong Transfix Mania. Uma propaganda que diz assim: abra o novo Ping Pong e conheça a maior promoção da história dos chicletes. Raspou, grudou. Transfix Mania Ping Pong, né? Então tá aqui com os adesivinhos que podem ser transferidos. A propaganda, ela tem que objetivo? Ó, divulgar e criar condições para que o mercado conheça produto ou serviço da empresa. Aqui o que é? Um produto ou um serviço? Acertou quem disse um produto, é um chicletes, o ping-pong. Engloba desde a comunicação de massa, feita em uma propaganda na TV ou em um anúncio de jornal, até ações de nicho, como o panfletado. O que entendemos por nicho? Aquele segmento, né? Público jovem, público da melhor idade, né? Específico para crianças, então vai depender desse nicho. A propaganda tem que função? Como o próprio nome diz, ó, propagar, divulgar e criar condições para que o mercado conheça um produto, serviço de uma empresa, né? Então você vai vendo assim, ó, essa propaganda feita em comunicação de massa, jornal, panfletagem, de repente até numa praça específica, né, um evento, ou também em uma montagem de um stand de degustação no mercado. Atividade 1, vamos lá conhecer? Qual é o sentido da palavra chicle? Ela é uma palavra atual ou antiga? Antes de responder, o que eu quero que você faça? Que você converse com um colega sobre essa palavra, ok? Abra um novo ping-pong e conheça a maior promoção da história do chicle. O que é chicle? Conversa aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo. Qual o sentido da palavra chicle? Então, chicle vem o quê? De uma metonímia, exato, incorporada ao idioma da língua portuguesa, no caso o português, por causa das chicletes. Chicletes é uma marca de goma de mascar da empresa americana Adams. Olha só, é comercializada desde 1910. E quer saber uma curiosidade? A marca tirou esse nome do termo hispânico chicle, que chegou aos Estados Unidos via México no século XIX. Características da propaganda. Propaganda tem característica, prof? Tem, e muitas. Vamos ver aqui, te convido, ó, elenquei várias, vamos conferir. Primeira, óbvia, né, é o caráter comercial. Segunda, bem nítida, é a linguagem verbal e não verbal. Terceira, que o texto é relativamente curto. Será? Vamos conferir? Abra um novo ping-pong e conheça a maior promoção da história dos chicletes. É um texto curto, não resta dúvida. E aí, texto persuasivo e atrativo. Olha aqui, raspou, grudou. Persuasivo? Sim. Verbos no modo imperativo. Será que tem? Abra. Tá em que tempo? Quem é que abra? Abra, tu. Então, tá no modo imperativo, quando eu dou uma ordem. Figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens, fotografias. Uso de cores, imagens, ó, eu posso observar bem aqui. Tá bem ilustrado, tem os 3 sabores aqui. É atrativo? É, você até olha o produto. Mesmo numa propaganda antiga, eu tenho todas essas características, professora? Sim, em qualquer propaganda. A atividade 2, claro, eu estava te preparando para fazer. E qual que eu quero nessa atividade 2? O efeito de sentido produzido pelo enunciado. Qual é o enunciado da propaganda? Ó, raspou, grudou, é uma expressão. Estamos falando, ó, de uma propaganda de chicletes, né? E o que acontece aqui, ó? Na época, né? Eles colocavam, então, clube de futebol, bichinho, expressões, monstrinho, sinal de trânsito engraçado, uma infinidade de outras ideias para você colocar onde quiser. E guardar na sua revistinha preferida páginas engraçadíssimas onde você pode colecionar o Transfix. Transfix Mania, ping-pong, o melhor chicle de bola e também o mais divertido. Então aqui o que eu posso observar? Para qual nicho de mercado está direcionado? Lendo, observando, nós já sabemos algumas respostas aí. Faz aí que eu te aguardo aqui. É rapidinho.
Voltei! Com certeza você já concluiu a atividade, não é mesmo? Então eu te perguntei, qual o efeito de sentido produzido no enunciado da propaganda pela expressão? Olha, em caixa alta bem grande, expressão raspou, grudou. Então o efeito de sentido, ela está associada ao quê? A transfixmania, né? Transfixmania, o que é? Um neologismo, uma nova palavra criada. Então é o argumento que a goma de mascar tem, né, para ser um atrativo a mais. E aí, qual que é o público, né, o nicho para o qual está direcionado? O que você acha? Observando aqui, ó, figura de bichinho, de monstrinhos, coisinha engraçada, tal. Exato. Crianças e potencialmente jovens, né? Então eu tenho esse nicho de mercado aqui. Outra propaganda? Outra propaganda. Vamos ler. Negócios não têm hora nem lugar para acontecer. Tem telefone. Então, Globestar é o único que oferece voz e e-mail em 100% território nacional. Analisando a imagem, podemos afirmar que a propaganda efetua-se por meio de uma afirmação, a qual supõe uma perspectiva futura para o consumidor efetivar essa experiência. O discurso publicitário tem o que então? Texto com linguagem verbal e não verbal. Você identifica aqui o que da linguagem não verbal? A imagem do celular, né? Estamos falando de uma propaganda antiga, o mapa do Brasil. E aí o que nós observamos enquanto linguagem verbal? O texto, a continuação do texto, os telefones para contato. E qual é a finalidade desse discurso publicitário? É persuadir, convencer. Usa tempos e modos verbais assertivos, né? Então, quais são? Ó? O presente do indicativo ou imperativo. Negócios não tem hora nem lugar para acontecer, tem telefone. Então, veja, aqui embaixo eu digo, ligue e garanta o seu. Eu tenho diferentes tempos verbais, percebeu? A atividade 3 justamente propõe que você faça uma análise em grupo. Como assim, prof? Forma um grupo, escolheu os amigos? Combinou? Aí o que vai acontecer? Sobre a propaganda lida, essa daqui, tá olhando a propaganda? Ótimo. Vocês vão analisar cada uma das frases e escrevam pelo menos o quê? Uma linha, né, com um comentário sobre elas. Então, se o texto não verbal é responsável pela persuasão, se ela não é um texto argumentativo, se ela tem proposta básica de vender o produto, o público não é um elemento decisivo na elaboração da propaganda. Então, ao observar aqui esta propaganda, você fará essas discussões. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Olá, voltei a gabaritar contigo. Então veja, uma linha de comentários sobre as proposições. O texto não verbal é responsável pela persuasão? O texto verbal e não verbal são responsáveis e inseparáveis. Olha aqui na propaganda. Não tem hora nem lugar para acontecer, tem telefone. Globestar é o único que oferece voz e e-mail em 100% do território nacional. Ligue, garanta o seu. Então, o texto verbal e não verbal tem a imagem, aqui está fazendo alusão a quê? Vamos analisar. Eu tenho o celular e o mapa mostra o quê? O território nacional. Quanto do território nacional? 100%. Então, confere. A segunda, ela não é um texto argumentativo. Toda propaganda é um texto argumentativo, porque ela tem a ideia de persuadir alguém, ó. Com ele você fala e faz negócio de qualquer lugar do Brasil, porque a via satélite não depende de rede de telefonia convencional ou celular. Você ou sua empresa terão acesso à transmissão de dados. Então, eu estou conversando, ó, você e sua empresa. Então, eu percebo que é um texto o quê? Argumentativo. Está se dirigindo a quem? Ao consumidor. Na 3, ela tem como proposta básica vender um produto. Sim, com certeza, é a finalidade principal da propaganda. Pode vender um produto, pode vender uma ideia, pode convencer alguém, persuadir, né? Propaganda, ó. Propagar, persuadir. 4. O público não foi um elemento decisivo na elaboração da propaganda? O público sempre é um elemento decisivo na elaboração de qualquer propaganda. Ó, compare. Aqui está falando com quem? Com quem faz negócio, com quem usa o celular, né? E ainda diz aqui, ó. De qualquer ponto do país, por mais remoto que seja, inclusive até 500 milhas náuticas. Globestar permite a você otimizar sua comunicação, ganhar eficiência, integrar operações comerciais em todo o Brasil. Então, esse público aqui, que é o público que utiliza a comunicação, é um elemento decisivo na elaboração da propaganda. E nós visualizamos isso, ó, na iconografia, né? Ou seja, nas imagens presentes na propaganda. Ó. Então, ligue e garanta o seu, ele até coloca o telefone, o site, né? Todas as maneiras de você se comunicar com a empresa. Está implícito aqui. E além do celular, olha que interessante. As milhas náuticas, o território. E qual que é o slogan? Negócios não tem hora nem lugar para acontecer. Então, você não depende de horário, você se comunica ó, via satélite. Então, confere direitinho com todos os dados aqui. Agora é sua vez, vamos para uma outra atividade. O que eu quero? O chiclete continua o mesmo, né? Mas o celular mudou. A proposta, já disse que eram propagandas antigas, qual é? Você atualizar estas propagandas. Como eu vou fazer isso? Vou te dar um tempinho e você vai atualizar tanto a do raspou grudou como a do telefone. De que maneira? Será que as cores são atuais? Será que as imagens são atuais? Que tipo de figurinha você colocaria hoje? Você colocaria esse mesmo repertório aqui de figurinhas? E aqui, o celular, essa imagem condiz com a nossa atual realidade? O que você faria? Faz aí. Eu te aguardo aqui um minutinho para a gente conferir.
voltei. Você conseguiu atualizar essas propagandas? Veja que ficou na tela para você olhar cada detalhe, né? Colocar novas cores, novas imagens, talvez de repente um outro texto. Como ficou a sua atualização? Forme uma dupla então agora, né? Na mão na massa a gente vai propor isso para você. Forme uma dupla e junto o que você vai fazer? Desenvolver um produto direcionado a um nicho de mercado voltado para jovens. Perceba que o nicho é para jovens como você. Então, faça propaganda para oferecer um novo produto. Observe que a propaganda tem que ter o quê? O texto com linguagem verbal e não verbal, convencer e persuadir e usar os tempos verbais bem assertivos. Então, agora você vai usar o seu poder de argumentação para convencer. Como fazer isso? Tenho uma ideia ótima para você. Use a plataforma www.canva.com ou ainda outra, se você preferir, né? E depois, de pronto, compartilhe com os colegas, com a sua turma. Veja que no Canva você terá vários templates de acordo com o produto que você vai fazer o marketing, a propaganda. O que aprendemos? Lemos e interpretamos algumas propagandas, reconhecemos elementos da linguagem verbal e não verbal e a finalidade de persuadir e convencer de propagandas e produzimos uma atualização das propagandas lidas. Criamos um novo produto. Neste vídeo falamos sobre propaganda. Espero que vocês tenham gostado e até breve.